Paulo, né? Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E o versículo 6 diz assim: e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 homens. Então vejam só, esses 12 homens, alguém já tinha falado para ele, né, de João Batista, do Evangelho, mas assim, na pregação do batismo de João Batista. E eles creram e foram batizados. Mas quando Paulo chegou, que fez essa pergunta para ele falou assim, pergunta para eles se eles conheciam, se eles já tinham recebido o Espírito Santo, eles disseram que nem mesmo tinham ouvido falar. E Paulo falou que o batismo que eles tinham sido batizados era o batismo de João para arrependimento. E aí eles foram batizados, que é o batismo da ressurreição, né? O batismo da ressurreição. Porque quando uma pessoa vai para o batismo hoje, né? A pessoa aceita Jesus, quando ele vai para o batismo, já não é mais para arrependimento, assim, ele já se arrependeu dos pecados. Ali é para sepultar o velho homem, o homem do pecado, sepultar e ressurgir um novo homem, né? E aí Paulo, depois disso, Paulo impôs-lhe as mãos e eles foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque eles creram. Quando Paulo falou, eles creram que Paulo era um homem de Deus e que o Espírito Santo era algo extraordinário, eles creram. E quando Paulo orou e impôs as mãos sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo, está dizendo aqui. E começaram a falar em outras línguas, em línguas estranhas, né? E profetizavam. A língua estranha é uma evidência do Espírito Santo. E para falar em línguas, né? Falar em língua tem que crer no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Não somente falar assim, eu tenho o Espírito Santo. Não é isso. Tem que crer, desejar, que é o segundo tópico aqui nosso, que é ser cheio do Espírito Santo, é ter o desejo de receber e conhecer Deus e seu poder, que é o Espírito Santo. O desejo de receber o poder de Deus. Conhecer e receber, e ter o desejo de receber o poder do Espírito Santo. Está em Atos, no capítulo 10, Atos capítulo 10, do 44 ao 48. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, né, ser batizado, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo?
e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Esse texto aconteceu no capítulo 10, o centurião Cornélio. No versículo 1 diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, poderoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então esse centurião, eu sei que todos aqui sabem, né, o que é o centurião. O centurião, ele tinha a responsabilidade de comandar uma centúria, um grupo de até 100 soldados, Esse era um centurião, era um capitão que tinha sob o seu comando até 100 soldados. E esse Cornélio, ele era um centurião romano, era do Império Romano, ele pertencia ao Império Romano. Ele não era da comunidade do israelita, ele não fazia parte dos judeus, ele era romano. Só que ele tinha algo, ele era temente a Deus. Ele orava, fazia de contínuo oração a Deus. Mas ele não conhecia o Deus verdadeiro. Ele orava a Deus, mas ele não conhecia a Deus. Mas Deus que sonda os corações, viu o desejo no coração, o temor daquele homem. E um dia, numa visão, um anjo apareceu para ele e mandou que ele mandasse chamar Pedro. E aí as pessoas foram lá e na casa de um Simão, de um tal Simão, curtidor, eles chegaram lá, Pedro estava lá. Pedro já foi avisado de antemão que aqueles homens estavam ali para levá-lo. E ele foi junto com aquelas pessoas. E aí é o que nós lemos aqui quando ele chegou na casa de Cornélio. E quando o Pedro chegou na casa de Cornélio, olha como Cornélio não conhecia a Deus. Ele não conhecia, ele temia a Deus sem conhecer. Por isso que eu digo, é necessário conhecer a Deus, conhecer o Espírito Santo. Conhecer Jesus, conhecer Deus, é necessário conhecer. Porque quando Pedro chegou, ele se prostrou diante de Pedro. Porque na mente dele ele achava que, como o anjo chegou e falou assim, manda buscar Pedro, que ele vai te orientar, o que tem que fazer. Ele, na mente dele, eu imagino que ele achou que Pedro fosse um Deus, um santo homem de Deus, um Deus. E se prostrou diante de Pedro. Imediatamente Pedro pegou ele, levantou ele e falou assim, não faça isso, porque eu sou homem igual a você. E aí começou a ministrar a palavra para eles. E quando assim que Pedro começou a falar, eles, olha o desejo que eles estavam no coração, o desejo que eles estavam de conhecer a Deus, que eles foram cheios do Espírito Santo. Cornélio e todos que estavam na casa, porque ele havia chamado toda a sua família, reunido todos os que estavam a seu comando e os amigos, para esperar Pedro chegar. Então tinha um grupo, né? Não vou dizer que fosse uma multidão, mas um grupo significativo na casa de Cornélio. E aqui diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram, né? E começaram a falar em outras línguas. Começaram a falar em língua estranha. Foram batizados com o Espírito Santo. Foram cheios. E quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, os dons do Espírito se manifestam na vida dele. E um dos principais, que se manifesta assim, é o dom de língua. É o dom de língua. É um dos primeiros que se manifesta. Mas não é uma regra. Não é uma regra. Não estou dizendo que é uma regra. Tem. Não. Pode se manifestar outros dons também. Mas, assim, a gente vê pela Bíblia e vê na experiência que a gente tem durante a caminhada que a gente tem com Jesus, que as pessoas, quando é batizado com o Espírito Santo, quando ele é cheio do Espírito Santo, o primeiro dom que se manifesta é o dom de língua. E que hoje está um pouco assim esquecido, parece que
parece que não há mais necessidade, mas a Bíblia diz que é o dom que primeiro se manifestava quando as pessoas eram cheias do Espírito Santo. E aí é o que nós lemos aqui, eles foram batizados porque eles não eram judeus. E até então, os judeus pensavam que o derramamento do Espírito Santo, que tinha vindo no dia de Pentecostes, era só para eles. E Cornélio, como não fazia parte, quando aconteceu isso, os judeus que tinham ido com Pedro, né, ficaram admirados. E Pedro olhou para ele e falou assim: pode negar o batismo para esses que também receberam o Espírito Santo como nós? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E aqui diz que eles foram batizados. Todos foram batizados. Ali já ficou uma grande igreja. Já começou ali na casa de Cornélio. Eu tenho certeza que começou uma grande igreja ali. Porque a Bíblia diz que ele tinha reunido todos os seus familiares e os seus amigos. O outro tópico, o terceiro, ser cheio do Espírito Santo é ver a tempestade da vida se transformar em neblina. Por que ser cheio do Espírito Santo? A necessidade de ser cheio do Espírito Santo é para quando vier as tempestades, as tribulações na nossa vida, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, a tempestade se transforma numa neblina. As montanhas que se aparecem na nossa frente das tribulações, elas se tornam, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, elas se tornam simples e suave aclive. Que nós ultrapassamos cantando e louvando a Deus. Então, cheio do Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não tem lugar nem para o pecado. Não tem lugar para o pecado. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Os problemas, as dificuldades, as ofensas se torna para nós como elogio. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Em Atos, no capítulo 6, do versículo 3 a 5. No capítulo 6, do versículo 3 a 5. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Olha a sequência agora, as qualidades que era necessário. De boa reputação e cheios do Espírito Santo. Eram qualidades indispensáveis. Cheios do Espírito Santo e de boa reputação. Lógico que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, a reputação dele está em alta. Isso aí é quase automático, né? Ele disse assim, ó, cheio de Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí tem o nome aqui dos 7, né, que os outros 6 que foram indicados para ser os diáconos, né, o diaconato na igreja primitiva, no início da igreja. Havia necessidade de ter diácono para cuidar, né, da mesa, cuidar das viúvas, cuidar dos necessitados. E Paulo e Pedro, né, Pedro disse assim, olha, nós não podemos deixar a palavra para servir as mesas, então vamos escolher 7 homens. E as qualidades foram essas. Mas Estevão se destacou. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E no capítulo 7, agora na sequência, capítulo 7,
do versículo 54 ao 60. O santo, o inimigo ataca por todos os lados. E aí o que fizeram? As autoridades, né, religiosas, tudo, prenderam Estevão. E quando Estevão chegou perante o Sinédrio, né, perante as autoridades, ele começou a falar da graça de Deus. Ele começou lá em Abraão e discorreu toda a história do povo de Israel. Chegou em Jesus, a crucificação de Jesus, o que os judeus fizeram, tudo. E no versículo 53, ele diz assim: e vós que recebeste a lei por ordenança dos anjos, e não o guardastes. Diz assim, ó, depois que ele falou tudo, ele falou assim: vocês receberam a lei por ordem dos anjos, mas vocês não obedeceram. E aí o ódio deles subiu até o alto da cabeça. Aí no 54 diz assim, ó: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Quando Estevão falou isso, diz aqui, ó: mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Porque aí, com essa palavra, eles foram feridos diretamente. O inimigo foi ferido, foi atacado diretamente. Aí ele se revoltaram de uma maneira tremenda. Expulsando da cidade, o apedrejaram. Agora presta atenção daqui para frente, o que aconteceu. E as testemunhas lhe puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que posteriormente é o apóstolo Paulo, né? E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia, olha gente, Estevão estava sendo apedrejado. Ele estava sendo apedrejado, ele não estava sendo acariciado. Ele estava sendo apedrejado. E ele sabia que ele tinha poucos segundos de vida. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia. Sendo apedrejado, Estevão disse assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, exclamou com grande voz: não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Na NVI diz assim: perdoe os pecados dele. Sendo apedrejado, ele pediu para que perdoasse aqueles que estavam atirando pedra nele. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo é que pode fazer isso. Você já pensou? Imagina assim, você, alguém tá te batendo, não vou nem falar apedrejando, tá te dando tapa na cara, e você fala assim: Senhor, perdoa ele. Imagine só. Se uma pessoa, se não tiver cheio do Espírito Santo, se uma pessoa consegue falar isso. Não imputes o seu pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Pediu para que
o Senhor perdoasse os pecados deles. Porque ele disse assim, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não conhecem a ti, Senhor, como eu conheço. E acabei de ver o Senhor. Acabei de ver o Senhor à destra do Pai. E aí apedrejaram Estevão. E ele, essas foram as últimas palavras que ele disse. E tendo dito isto, adormeceu. Ser cheio do Espírito Santo, eu quero falar agora sobre o avivamento. Nós falamos tanto em avivamento, né? Ouvimos os pregadores nas nossas igrejas, ouvimos falar de avivamento. O que é um avivamento? Você sabe que os nossos irmãos e nós mesmos, até há pouco tempo eu não sabia o que era um avivamento. Vou falar bem a verdade para você, eu confesso, eu não sabia o que era um avivamento. Avivamento é a consequência de ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é que é o agente do avivamento. Não existe avivamento sem o enchimento do Espírito Santo. Não existe. E o que é o avivamento? O avivamento é ser cheio do Espírito Santo, sim. Mas o que é um avivamento? Qual é as consequências de um avivamento? As consequências de um avivamento, é ter sede e fome da presença de Deus. É ter sede e fome da presença de Deus. Mas quando eu tenho sede, eu tomo um copo de água e a sede é saciada. Quando eu tenho fome, eu procuro algo para comer, como e a fome é saciada. Essa sede e fome da presença de Deus, ela é insaciável. Ela é continuamente. É uma busca. É uma busca para saciar, para dessa sede, dessa fome, é uma busca contínua e insaciável. Todos os avivamentos que já aconteceram, principalmente o mais conhecido nosso é a Rua Azusa, né? Não é isso? A Rua Azusa é o mais, mas já houve muitos avivamentos na história, muitos. No país de Gales e outros, mas o mais popular para nós, conhecido para nós, é o da Rua Azusa. Dizem a história assim, que na Rua Azusa, nos dias do avivamento, parece que o avivamento na Rua Azusa durou 3 anos, parece. Se eu não estou enganado. Mas durou 3 anos. Dia e noite. 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias no ano. Interrupto. 3 anos. Dizem que as mulheres, né, as irmãs, as filhas de Deus, cheias do Espírito Santo, saía do avivamento e em casa, fazer os afazeres de casa, tinha que fazer, né? Ia lá, fazia, deixava tudo arrumado, voltava de novo para ficar debaixo da nuvem. Voltava de novo. O avivamento, ele pode acontecer com uma pessoa, geralmente começa com uma, mas pode começar com um grupo, mas normalmente sempre começou com uma pessoa ou com um pequeno grupo. Porque o avivamento, ele tem um poder de atração. Tem um poder de atração. Segundo diz que na Rua Azusa, que todos nós aqui, né, já ouvimos falar, já conhecemos a história do avivamento da Rua Azusa, mas dizem que curiosos,
Eu li isso num artigo, não me lembro aonde, que um jornalista curioso foi lá para fazer uma matéria. Estava acontecendo coisa extraordinária, foi lá para fazer uma matéria sobre o fenômeno que estava acontecendo lá na Rua Azusa. E quando ele chegou lá, do outro lado da rua, ele foi sugado para dentro do avivamento. Esse é o imã do avivamento. E o contrário não, mas assim, semelhante também, mas de uma maneira oposta, o avivamento, ele tem também o poder de espalhar o evangelho. Nós, principalmente a igreja pentecostal aqui no Brasil e em outras partes do mundo, mas principalmente aqui no Brasil, né, o movimento pentecostal se deve aos missionários, né, que estavam lá na Rua Azusa. Estavam lá no avivamento, passaram por lá, de lá eles foram tocados, né, para vir para o Pará, vieram lá, e de lá começou o movimento pentecostal aqui no Brasil, através desses dois saíram, e tantos outros que saíram pelo mundo da Rua Azusa. Recentemente, não faz muito tempo, teve aquele avivamento lá na universidade, lá em Estados Unidos, né? Começou com um culto, um grupo pequeno, terminou o culto, terminou a pregação, ninguém conseguiu sair de dentro do pequeno templo, ninguém conseguiu sair, os que estavam não sair, e começou a fluir mais gente. E todos nós vimos, né, as reportagens, né, sobre aquele avivamento que estava lá. Eu não sei quanto tempo durou, se foi um mês, se foi menos de um mês, eu não sei quantos dias realmente durou. Ele só foi interrompido porque afluiu tanta gente para lá que a cidadezinha não comportou. Não foi isso mesmo que aconteceu? Não comportou. Aí as autoridades da cidade tiveram que, eu acho que o reitor da universidade teve que interferir e dizer, não, vamos parar, porque não tinha mais, não está suportando a quantidade de gente. Aqui do Brasil, quanta gente que foram para lá? Quantos que foram para lá? De todas as partes do mundo vieram gente para esse avivamento que teve recentemente lá nos Estados Unidos. Porque o avivamento, ele tem esse poder de atração. Se eu e você, se nós começarmos a buscar o Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo, nós também seremos fonte de atração. Seremos fonte de atração. Ser cheio do Espírito Santo é a necessidade urgente nos dias que nós estamos vivendo. É uma necessidade urgente ser cheio do Espírito Santo. Qual é a responsabilidade? A responsabilidade é minha e sua. Essa é a responsabilidade. Nós temos que querer. Será que eu quero? Será que nós queremos? Vamos desejar, vamos querer. E Deus pode fazer de nós essa fonte de atração para muitas vidas, muitas almas que estão perdidas, muitas almas, porque o avivamento ele tem essa característica de salvar vidas. Não é somente um movimento, uma emoção, não. O objetivo realmente é salvação de almas. Onde houve avivamento, houve muita salvação. País inteiro, nação inteira foram salvas no passado por causa de um homem que foi cheio do Espírito Santo e o avivamento começou por ele e incendiou toda uma nação. Então que essa palavra não fique somente nesse momento aqui para nós, mas que ela permaneça em nossas vidas. Permaneça.
que essa fome e sede da presença de Deus seja uma constante na nossa vida. Uma constante na nossa vida. Que nós tenhamos sede de estar na presença de Deus. Que nós tenhamos sede de estar na oração. Que nós tenhamos sede de buscar a Deus.